Boa tarde. Estamos agora, vamos falar sobre o quarto vídeo da série de saúde. Agora vamos falar sobre a alimentação e a volta de Jesus. O que tem a ver a nossa alimentação com a volta de Jesus? A gente vê, sabe, sempre profecias se cumprindo, a gente vê sempre coisas acontecendo. E o que tem a ver a nossa alimentação com a volta de Jesus? Vamos ao primeiro texto, vamos ao personagem bíblico. João, vamos ao livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 6. Marcos 1, 6 diz: E João andava vestido de peles de camelos e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Foram feitos estudos e saberam que esse gafanhoto, a Bíblia fala que é permitido a gente comer gafanhotos. Se você abrir em Levítico 11, Deuteronômio 14, você vai ver que a Bíblia fala que é permitido a pessoa comer gafanhotos, não tem problema. Mas esse tipo de gafanhoto que João Batista comia era um tipo de planta, silvestre que ele comia, era esse gafanhoto. E ele comia gafanhoto e mel silvestre. Então sabemos que João Batista era vegetariano. E João Batista anunciou a primeira vinda de Cristo. Então ele tinha um estilo vegetariano. E ele anunciou a primeira vinda de Cristo, com esse estilo vegetariano. E sabemos também que, pela Bíblia, que como João veio no espírito de Elias. João veio para pregar como no espírito de Elias. E o povo de Deus, que vai pregar a segunda vinda de Jesus, vai vir nesse mesmo espírito de João Batista e no mesmo espírito de Elias. Em Marcos, capítulo 1, versículo 3, fala: E a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então João Batista preparou a primeira vinda de Cristo. Assim como João Batista preparou a primeira vinda de Cristo, hoje o povo de Deus vai preparar a segunda vinda de Cristo, repreendendo todos os pecados. A gente lê pela Bíblia que João Batista condenava todos os pecados dos fariseus, daquelas pessoas daquela época. Chamava raça de víboras, chamava eles de raça de víboras. Da mesma forma a gente deve condenar todos os pecados. Só que a gente deve fazer de uma forma com amor. A gente deve falar que a pessoa está errada, os pecados, mas a gente deve usar amor. Porque se a gente falar, só por condenar, e não tiver amor, então a gente não está exercendo o trabalho de Jesus. Porque em 1 Coríntios 13 fala que ainda que a gente vendesse o nosso corpo para oferecesse nosso corpo para ser queimado, falasse a língua dos anjos, falasse profecias, fizesse grandes coisas, mas não tivesse amor, de nada disso valeria. Então a gente deve exercer esse trabalho com amor. Falar da alimentação, falar da música, falar de alimentação, da música, do estilo de vida, da recreação, de tudo que a gente faz na vida, mas falar com amor. Porque se a gente não tiver o amor, de nada vai valer esse trabalho. Então João Batista ele vinha no espírito de Elias e ele preparou a primeira vinda de Cristo. Um outro texto que está aqui está em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Malaquias 4. Malaquias 4, versículos 5 e 6, fala: E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia e grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o João Batista vinha no mesmo espírito de Elias, preparando a primeira vinda. E a gente vamos preparar a segunda vinda de Cristo. E como que está o mundo hoje? Como que está a alimentação do mundo hoje? O que tem a ver preparar a vinda de Cristo com a alimentação que o mundo está tendo hoje? A gente pode ver isso na Bíblia. Como está a alimentação em nossos dias no mundo? Como que você acha que as pessoas estão comendo? É só a gente ver. Como que a gente vê o que a gente está comendo? É só a gente ver o que a gente está comendo, a gente vai saber como que está a alimentação. Muito sorvete, muita pizza, muito chocolate, refrigerante, fast food, toda essa alimentação fácil, cachorro-quente, tudo isso que a gente come. E o que Jesus fala sobre a alimentação e a sua volta? O que a alimentação tem a ver com a volta de Jesus? A gente pode ver isso em Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39. Mateus 24, versículo 38 e 39. Diz assim: 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam,
casava-se e dava-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Aqui fala bem claramente, comiam e bebiam e davam-se em casamento. Vivia a vida normalmente, fala da comida e da bebida. Então as pessoas bebem hoje, bebida alcoólica, comem o que quer, fazem o que quer da vida, casam, descasam, separam e seguem uma vida desse jeito. É isso que está acontecendo no mundo. Então a gente está próximo à vida de Jesus. E a alimentação tem muito a ver. As pessoas vão preferir alimentar. Tudo na nossa vida pode se tornar um Deus. A alimentação, o dinheiro, a casa, a posição social, tudo pode se tornar um Deus. E essa alimentação está se tornando um Deus. As pessoas estão preferindo comer do que fazer a vontade de Deus. Então se perdendo na comida. E em Lucas 21, versículo 34, fala mais sobre isso. Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, 34. Fala assim: olhai por vós que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, esse dia vai ser de improviso. As pessoas vão estar comendo, bebendo, se embriagando, festa. A gente está próximo ao carnaval agora, né? Logo vai chegar o carnaval e todas as pessoas vão comer, vão beber, vão fazer de tudo que elas querem fazer. E não estão nem aí. E se Jesus voltasse, na hora que essas pessoas estivessem no carnaval? Dê a sua opinião, o que você acha? Iriam para o céu ou ficariam aqui na terra? Se Jesus voltasse no exato momento que as pessoas estivessem comendo, bebendo, estivessem fazendo tudo que elas fazem no carnaval, e na hora que Jesus voltasse, o que aconteceria com elas? Elas iriam para o céu? Jesus levaria elas para o céu? Então isso é para a gente pensar, como o mundo está caminhando, o que a gente está fazendo, será que Jesus voltasse daqui? Porque a volta de Jesus vai ser de improviso. Mateus 24:16 fala que o dia, a hora, ninguém sabe. Ou ele pode vir de improviso e pegar a gente fazendo o que a gente não deve fazer. E a alimentação tem muito a ver com isso. Em Romanos capítulo 14, fala também sobre um pouco, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos 14, versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o seu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então fala claramente, bom é não comer carne, nem beber vinho. Novamente a Bíblia fala sobre isso. Não só a gente está falando de carne, de vinho, mas tem vários outros alimentos. Por exemplo, o café, a Coca-Cola, vários esses alimentos prejudicam a nossa saúde. Então as pessoas falam, eu não bebo café, mas toma Coca-Cola. A Coca-Cola tem cafeína igual o café, tem açúcar, vai o açúcar. Então tudo isso tem na nossa alimentação. A pessoa fala, eu não bebo café, mas toma Coca-Cola, tem cafeína. Então, eu não bebo nem café nem Coca-Cola, mas come chocolate. O chocolate tem cafeína também. Então você vê, a nossa alimentação, tudo isso vai prejudicar a nossa mente. Se prejudicar a nossa parte física, prejudica a nossa parte mental e assim, consequentemente, a nossa parte espiritual também. Outro texto que fala em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 31. É um texto bem conhecido. 1 Coríntios 10, 31. Fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Então tudo que a gente fizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, comida, bebida, o que a gente faz na nossa vida diária, no trabalho, na escola, na faculdade, tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Então tudo. E incluindo a nossa alimentação, que a gente come, que a gente bebe, que a gente vê na TV, que a gente acessa na internet. Tudo que a gente faz tem influência para a nossa salvação ou para a nossa perdição. E agora, que Deus abençoe a todos. E esse vídeo foi feito para que nós possamos refletir sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, o que a gente faz com o nosso corpo, que a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E 1 Coríntios 3, 17 fala que se a gente destruir o nosso corpo, Deus destruirá o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo sagrado. Então se a gente está jogando lixo, vocês já viram jogar lixo para dentro de um templo? Nosso corpo é um templo. Se a gente começa a jogar lixo, ou a gente começa a falar palavrões lixo também, tudo isso vai influenciar e a gente vai acabar se perdendo e não indo para o céu.